E hoje eu vou falar da tão esperada etiqueta à mesa. Como eu disse nos meus vídeos de introdução, as pessoas às vezes acham que etiqueta é somente a gente pegar no garfo, na faca, nas taças. Mas, como vocês viram nas minhas aulas anteriores, a etiqueta vai muito além disso. Mas com certeza a etiqueta à mesa é um complemento fundamental, tanto no meio corporativo quanto no ambiente familiar e social com os amigos. Falando do corporativo, muitas reuniões são feitas no almoço ou um jantar de negócios e lá muitos contratos são fechados. Por isso, saber portar-se em um restaurante é tão importante quanto o assunto a ser discutido. Para começar, eu vou explicar que existem vários tipos de serviços. Os mais formais, que é a etiqueta inglesa e a francesa, e os mais informais, que é o americano e o brasileiro, aquele que usamos no nosso cotidiano. Serviço à francesa, em matéria de etiqueta, é o mais requintado. Deve ser realizado somente em festas especiais, como casamentos, noivados, bodas e quando se recebe pessoas mais formais, como diretores, presidentes, hóspedes estrangeiros. Estas são situações protocolares, como em uma embaixada, por exemplo. E nesses casos, devemos tomar precauções dobradas, pois nada poderá sair errado. Até o garçom tem que estar impecável, com seu uniforme e até luvas em certas ocasiões. Aliás, o garçom deve começar a servir a mulher que está sentada à mesa ao lado direito do anfitrião. Essa em questão é a convidada de honra. Depois eu explico direitinho como se deve colocar o tal do placement. Em seguida, o garçom deve servir todas as outras pessoas em volta, homens e mulheres, e por fim, o anfitrião. No serviço francês, o garçom deve trazer a bandeja à esquerda do convidado para que ele se sirva. Os lugares da mesa devem ser marcados com porta-cartões, ou placement, onde consta o nome de cada convidado à frente do local onde ele vai se sentar. O garçom que serve a mesa francesa tem que ter muita prática para não esbarrar nos convidados e nem encostar na mesa. E os convidados, por sua vez sentados, irão se servir com os talheres que estiverem dentro do tager que o garçom estiver segurando. Não tenha medo, praticando fica tudo natural. O serviço à inglesa também é um serviço requintado, porém a diferença é que o convidado não precisa pegar nos talheres para se servir, porque o garçom o fará. É um serviço muito usado em restaurantes hoje em dia. Esse a gente utiliza muito aqui no Brasil e é o tão famoso buffet. Qualquer refeição, como café da manhã, almoço, jantar, pode ser servida americana. Também é indicada para almoços e jantares corporativos com um grande número de pessoas, para que elas fiquem à vontade para se servirem. Esse serviço também utilizamos em casa, para receber um número grande de amigos e familiares. Tudo isso, é claro, sem perder o requinte e o bom gosto à mesa. Ah, e uma pequena dica se você é convidado. Como buffet, você pode servir quantas vezes você quiser, não encha muito o prato. Lembre-se que você pode voltar e se servir quantas vezes quiser, ok? Nesse caso, a mesa poderá ser arrumada da seguinte forma. Pratos e talheres ficam empilhados de um lado da mesa. Um arranjo de flores bem bonito deve ser colocado no centro e do outro lado as travessas e os seus respectivos talheres. O serviço brasileiro é aquele que estamos mais acostumados. É o tradicional serviço familiar que realizamos diariamente em nossas casas. A mesa deve ser arrumada com toda a elegância, pois mesmo sendo pessoas íntimas, deve ter todo o capricho de distribuir tudo da melhor forma possível. Nesse serviço, não utilizamos garçons, pois as travessas podem ficar em cima da mesa. Aqui, os anfitriões têm 3 opções. Eles podem servir os convidados, também podem passar as travessas para que cada um se sirva, ou deixar que os convidados se sirvam à vontade, conforme desejarem. A pessoa que servirá a mesa, como o dono da casa, a copeira, o garçom, devem estar com aparência impecável, sem odores muito fortes, as unhas devem estar bem feitas, cabelos presos, boa postura, jamais se curvar sobre o convidado e a roupa sempre limpa, pois a aparência é fundamental. A aparência da toalha também deve estar limpa e bem passada. A mesa deve estar arrumada e tudo impecável. Normalmente, começa-se pela sopa ou salada, ou qualquer outra entrada ou alimento frio. Se for sopa, um prato fundo ou consomé poderá vir cheio para a mesa. Se a entradinha for um alimento frio,
ela já poderá estar na mesa antes dos convidados se sentarem. Se não, essa será servida pelo lado esquerdo do convidado após eles se sentarem. Agora, as bebidas e os pratos seguintes, eles devem ser servidos pelo lado direito e os pratos sujos retirados pelo lado esquerdo. Se for um serviço à francesa, a travessa deve ser oferecida pelo lado esquerdo do convidado. Quem está servindo, lembre-se de começar a servir primeiro pela convidada de honra até chegar no anfitrião. Evite fazer pilhas e retirar os pratos. Primeiro são retirados os pratos e logo depois os copos. E por falar em copos e taças, nunca encha-os até a borda. Vinho branco e champanhe esquentam muito rápido, por isso é melhor servir menos e mais vezes. Os vinhos tintos, que normalmente são servidos em temperatura ambiente, podem ser servidos um pouquinho mais. Aliás, a taça do vinho branco é bem menor do que a do vinho tinto, ó. Será que não é por esse motivo? O copo de água já pode ter sido servido antes do jantar, mas tem gente que prefere água com gás. Então, na minha opinião, o melhor é esperar sentar os convidados e perguntar a todos o que eles preferem. A água pode ser servida regularmente, sempre que o copo estiver vazio. Às vezes, se mesmo o convidado perguntar. Isso demonstra a atenção do garçom. Ao terminar a refeição, o cafezinho ou chá pode ser servido tanto na mesa ou até mesmo na sala de estar. Após a refeição, deve-se colocar o guardanapo à esquerda do prato antes de levantar-se. Os lugares dos convidados devem ser marcados de acordo com o protocolo, mas outros fatores, como afinidade, devem ser também levados em conta. O ideal é intercalar homens e mulheres e até talvez separar os casais, para que esses possam interagir com os outros convidados. Os anfitriões devem se sentar na cabeceira da mesa, a convidada de honra do lado direito do anfitrião e o convidado de honra do lado direito da anfitriã. A partir dessa regrinha, distribua os outros convidados como mencionei, tentando intercalar homens e mulheres. Há jantares onde os anfitriões gostam de separar os convidados, dividindo de um lado as mulheres e do outro os homens, deixando os casais frente a frente. Eu também acho interessante. Na hora do jantar, evite música muito alta, ritmo muito acelerado. O ideal é escolher ritmos mais suaves que possuem um estilo próximo à sua personalidade. Toalhas de tecidos são mais indicadas a essas ocasiões. Escolha uma cor ou um padrão que combine com a louça que será utilizada. Caso ofereça champanhe, a taça deverá estar atrás do copo e das outras taças, pois ela normalmente será a primeira a ser servida e degustada, ficando mais fácil o acesso. Champanhe é uma bebida ótima para tomar como aperitivo, no início do jantar e principalmente se for uma comemoração. E é uma ótima bebida para se fazer um brinde. Algumas pessoas também deixam de utilizar no final do jantar, principalmente se for um aniversário, degustando com o bolo ou a sobremesa. Após a toalha, você vai colocar o suplá, o prato raso, o prato fundo e o pratinho de pão, logo após os talheres. Sobre os talheres e sobre os pratos, tudo vai depender do que será servido. Lembre-se, garfos do lado esquerdo e faca do lado direito. Para ficar mais fácil, eu sempre falo nas minhas aulas presenciais, nos meus workshops, de uma pequena regrinha. Tudo que é masculino, do lado esquerdo, e tudo que é feminino, do lado direito. Ou seja, garfos do lado esquerdo e facas e colheres do lado direito. As facas sempre com as lâminas voltadas para dentro do prato, tá? Colher e garfo de sobremesa acima do prato. As colherzinhas são voltadas para a esquerda e os garfinhos para a direita. A faquinha de pão no pratinho de pão e virada com a serrinha para a esquerda. Os copos e taças devem ficar do lado direito do prato, em ordem decrescente e de dentro para fora. O maior para a água, o do meio para o vinho tinto e o menor para o vinho branco. Para a mesa não ficar cheia de taças, você pode perguntar ao seu convidado qual o tipo de vinho que ele vai preferir e assim retirar a taça que não será utilizada. Se no decorrer do jantar o convidado mudar de ideia e preferir o outro tipo de vinho, você pode colocar e retirar aquela taça já usada. Essa peça serve como base no momento de troca dos pratos durante o jantar. Deve ser mantida até a última refeição ser servida, incluindo a sobremesa. Nunca coloque o prato fundo ou algum recipiente com líquido sob a mesa.
Use sempre um prato raso ou um suplá como base. Isso evita manchar a toalha ou até mesmo a mesa. Antes de eu mostrar aqui para vocês como se come uma carne, uma massa ou um peixe, eu vou mostrar para vocês a forma correta de como segurar os talheres. Bom, em primeiro lugar, como eu já disse para vocês, o garfo ele fica sempre do lado esquerdo, mesmo você sendo destra, e a faca do lado direito. Normalmente, a faca ela fica do lado direito porque onde a pessoa destra tem mais força na mão. Por isso, se deve cortar com a faca. A forma correta de segurar a faca é colocando-a no meio da palma da mão, fechando os dedos, onde o indicador ficará em cima para que você consiga ter uma firmeza na hora do corte. O mesmo acontece com o garfo. Você simplesmente vai colocar o garfo no meio da palma da sua mão e fechar os dedos, colocando o indicador sempre na parte onde você vai ter certeza que você vai firmar o garfo quando você for colocá-lo no alimento. E agora eu vou mostrar para vocês novamente como segurar a faca e o garfo, onde você vai virar o garfo para fincar no alimento e a faca para poder cortar. Assim que tiver cortado o alimento, você vai pousar a sua faca no cantinho da borda do prato e aí sim você vai poder levar o alimento à boca com o garfo. Se você for destra, nada mais justo você poder virar e depois levar o alimento à boca. Para pousar o garfo, é dessa forma aqui. O garfo só vai voltar com os dentes para cima quando você terminar a refeição, onde você vai colocar juntamente com a faca no sentido 6 horas ou 5 horas, que eu acho mais chique até. O guardanapo ele deve ser colocado em cima do prato ou à esquerda. A primeira providência ao sentar à mesa é desdobrá-lo e colocar no colo. Para não cair, especialmente se ele estiver engomado, deixe-o dobrado ao meio com as dobras viradas para os joelhos. Num restaurante, sempre que o guardanapo cair no chão, pede-se ao garçom para substituí-lo. Agora eu vou mostrar para vocês a forma royal que príncipes e princesas utilizam o guardanapo. Em vez de ele ficar dobrado com essa parte para o joelho, essa aqui é a que vai para o joelho. E aí a hora que você for limpar a boca, você simplesmente abra, limpe a sua boca e aí esconde a sujeira, deixando sempre o seu guardanapo limpo à vista. Nunca coloque o guardanapo em cima do prato, depois que você começou a comer, e nem também no seu assento, se você for ao toalete ou quando você terminar uma refeição. O ideal é sempre colocá-lo aqui do lado esquerdo. Isso realmente acontecerá quando você realmente for levantar da mesa pela última vez. Não precisa dobrá-lo, mas também não precisa deixá-lo todo amassado, não é? Lembrando que a primeira coisa que você deve fazer ao sentar é pegar o guardanapo e colocá-lo no colo. Sem sacudir, simplesmente dobrá-lo e colocá-lo confortavelmente no seu colo. Você vai usar o seu guardanapo antes de beber o seu vinho ou qualquer outra bebida, para não deixar qualquer excesso gorduroso da boca na beirada do copo. Não use o guardanapo como lenço, hein? E em nenhum momento durante a refeição você deve usar o guardanapo como um tecido para suar o nariz, hein? Simplesmente peça licença, vá se precisar ao toalete em vez de fazer isso. E tenha cuidado ao levantar-se. Se você precisar ir ao banheiro durante a refeição, não precisa dizer onde você vai. Simplesmente peça licença e então coloque o guardanapo cuidadosamente ao seu lado esquerdo até retornar ao seu lugar. Crianças usam babadores, adultos não. E lembre-se, dobre no final da refeição, coloque do seu lugar esquerdo quando for levantar para sair da mesa. Em alguns jantares à francesa e mais requintados, às vezes o garçom ele passa distribuindo pão. E cabe a você escolher qual o seu pedaço de pão que ele vai colocar no pratinho. Agora, em alguns restaurantes, pode ser que venha já no couvert e que fique no centro da mesa. Tanto a opção 1 quanto a opção 2, você pega um pedacinho do pão, coloca no seu pratinho e deixe para que as outras pessoas peguem os outros pedaços de pão.
Para você degustar do pãozinho do couvert ou da entrada, você deve pegá-lo, rasgar um pedacinho do pão, colocar o pedaço maior dentro do pratinho e utilizar a faquinha para você pegar a manteiga, passar nesse pequeno pedaço de pão e levá-lo à boca. Quer outro pedacinho de pão? Repita comigo. Pegue o pedacinho de pão, rasgue-o, pegando o pedaço menor. Pegue agora, por exemplo, o patê, passe nesse pequeno pedaço de pão e coloque-o na boca, sem morder. Para tomar a sopa, use a colher com a mão direita, em sentido 3 horas até o meio-dia, onde você vai limpar o fundo da colher e levá-la até a boca. E lembre-se, é a colher que vai até a boca, não a boca que vai até a colher. Quando você acabar de tomar a sua sopa, simplesmente coloque a colher no prato no sentido horário 6 ou 5. Assim, o garçom saberá que você terminou de tomar a sopa. E agora eu vou mostrar como se come uma carne. Pegando nos talheres como eu expliquei antes, voltados para dentro, finque o garfo no alimento e corte-o devagarzinho, não tenha pressa. O garfo ele não vai se mover, quem move é a faca. Pouse-o novamente na beira do prato e leve-o à boca. Agora, se você for destra, nada mais justo você trocar e levar até a boca. Agora, se você vai comer a carne juntamente com os legumes, você corte novamente, como eu expliquei antes, a faca que se move e o garfo sempre virado com os dentes para baixo e coloque o legume em cima da carne, levando dessa forma na boca. Se o menu for peixe, com certeza os talheres serão trocados por esse aqui. Se vocês notarem, a faquinha de peixe ela não tem serrinha, ela serve simplesmente para que você segure o peixe enquanto você ajude com o garfo a retirar o pequeno pedaço que você vai levá-lo até a boca. E finalmente o grande finale, a sobremesa. E para comer a sobremesa, você simplesmente pega a colherzinha que está acima do prato e assim você pode se servir dessa forma. Se você precisar da ajuda do garfinho, aí você simplesmente pega a sobremesa e empurra as frutinhas que você precisa com o garfinho. Seguindo qualquer um desses serviços, algumas regras são universais e também devem ser aplicadas. Primeiro, comece a usar os talheres de fora para dentro. Segundo, depois de serem colocados em uso, os talheres nunca devem ser mais encostados na mesa, apenas apoiados no prato. De forma alguma, gesticule com os talheres na mão. Sempre que for falar, coloque-os apoiados no prato. Quarto, para sinalizar ao garçom que você está satisfeito, coloque o garfo e a faca alinhados no prato. O garfo do lado esquerdo e a faca ao lado direito. O garfo do lado esquerdo ou abaixo da faca. Quinto, para um posicionamento mais claro, eles devem seguir as posições do ponteiro do relógio, como atingir às 5 horas da tarde ou às 6. 6. Reserve alguns pratos, taças, copos e talheres a mais do número de convidados que você vai convidar, pois acidentes acontecem. Melhor sobrar do que faltar, não é? 7. Jogo americano e guardanapo de papel são muito bem-vindos. Mas nunca utilize o jogo americano com a toalha de mesa, ok? Ou um ou outro. Na decoração da sua mesa, você pode dar asas à sua imaginação. Você pode decorá-las com pétalas, flores, velas, plantas e até pétalas de rosa se for um jantar romântico. E você pode também misturar tudo isso, hein? A minha dica é que os arranjos não ultrapassem a mais de 30 centímetros de altura, para que os convidados possam se ver e interagir. Imagina aquele arranjo enorme, você ficar meio que se esquivando para falar com a pessoa que está do outro lado da mesa? Vamos facilitar isso, não é? Comunicação sem interferência.
Mantenha a postura. Não se esparrame na cadeira ou se debruce na mesa. Mantenha os cotovelos junto ao seu corpo para você não incomodar a pessoa que está ao seu lado. O ideal é não ficar cruzando as pernas, para você manter uma postura ereta. O máximo pode cruzar os tornozelos para trás. Reparem na diferença. Não utilize faca para cortar massas. O ideal é cortar a massa com o garfo. Desse modo aqui, ó. Nada de cortar massa com a faca, hein? Nem mesmo ravioli ou lasanha. O ideal é você cortar com o garfo e levá-lo até a boca. E agora a grande dúvida de como comer a massa. Com ou sem a faca, com ou sem a colher. Normalmente você pode evitar a faca e a colher. Você pode pegar alguns fiozinhos da massa e colocá-lo ao lado, onde ela vai fazer essas voltinhas, e aí você vai poder levá-la à boca. Simples assim. Se houverem muitos talheres, lembre-se, comece sempre de fora para dentro. Caso você não consiga conduzir o garfo até a boca com a mão esquerda, não tem problema algum. Segure o alimento a ser cortado com a mão esquerda e a faca na mão direita. Descanse a faca na aba superior direita do prato com a serra para dentro e transfira o garfo para a mão direita, conduzindo assim o alimento até a boca. Se estiver comendo peixe e encontrar uma espinha, não tenha vergonha. Conduza a mão esquerda até a boca como uma concha e discretamente tire-o, colocando em alguma parte do prato que você não vai tocar. Na sobremesa, se você for comer um pudim ou tomar um sorvete, utilize a colher e, se precisar, utilize a ajuda do garfo da sobremesa. Ah, e em mesas finas não há paliteiros. Nunca utilize os paliteiros na mesa. Para isso, vá ao toalete e tente retirar o alimento dos seus dentes lá mesmo. Se você é um anfitrião, pode até deixar um recipiente de palito no toalete para que os convidados utilizem. Quando a dona de casa não quiser levar o café no bule, ela já pode levar o café servido na xícara. Mas ofereça sempre o café sem açúcar e deixe o convidado adoçar como ele bem entender, oferecendo adoçante ou o açúcar em questão. Ah, e uma pequena sugestão. Não é muito delicado interromper a refeição de ninguém em um restaurante. Quando a intimidade é grande, cumprimente rapidamente, sem pegar na mão ou fazer com que a pessoa se levante. E nunca deixe o seu companheiro ou companheira na mesa por muito tempo se tiver que sair para cumprimentar alguém. Afinal, essa pessoa que está te esperando dedicou esse tempo especialmente para você. Pegue os salgadinhos e tudo o que for finger food com a mão. O guardanapo servido é simplesmente para que você limpe as mãos e a boca depois de comer o alimento. Ah, e claro, nunca fale quando você estiver mastigando. Mastigue lentamente, de boca fechada, e depois continue a falar. Os cotovelos nunca devem ser colocados na mesa. Não deixe os cotovelos abertos para os lados, hein? Aprenda a mantê-los junto ao seu corpo. Caso contrário, você acabará incomodando sem querer a pessoa ao seu lado. Omeletes, legumes e outros alimentos devem ser cortados com o garfo. Massas como espaguete e talharins não devem ser cortados, hein? Enrole um pouquinho com os fios no garfo e leve à boca. Não tenha pressa em comer. Cuidado para não fazer barulho ao sugar os fios. Ah, e isso também vale para a sopa. Lembre-se, elegância e discrição são o carro-chefe da etiqueta à mesa. Taças de champanhe devem ser servidas só até a metade, para que a bebida não esquente. Vocês sabiam que a maneira como você segura uma taça interfere e muito nas características visuais, aromáticas e gustativas do vinho? E é por isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês mais ou menos como vocês podem segurar uma taça de vinho elegantemente. Bom, a taça, como vocês podem ver, ela tem essa haste aqui, certo? E é para isso que ela serve, para que a gente possa segurar o vinho dessa maneira. E eu vou explicar o porquê não é interessante e nem elegante vocês segurarem o vinho pelo bojo. Deixar marcas de dedos no vidro. Além de ser esteticamente feio, ficará mais difícil realizar a análise visual da bebida, uma das primeiras etapas em uma degustação. Dificultar a inclinação da taça.
No momento da análise visual, é importante que a taça possa ser facilmente inclinada para a percepção das cores reais do vinho, entre outras características. Alterar a temperatura da bebida. O calor transmitido pelas mãos aquecerá o vidro e fará a bebida esquentar mais rápido. E não é isso que a gente quer, não é? Interferir nos aromas do vinho. Quanto mais perto a mão estiver do nariz, maiores são os riscos de cheiros de cremes, perfumes, sabonetes interferirem na percepção dos aromas da bebida. E dificultar o brinde. Brindar com os demais degustadores segurando a taça pelo bojo pode ser um pouco mais difícil. Cheers! Ao término de uma refeição, como já mencionei, os talheres devem ser colocados junto ao prato no sentido 5 ou 6 horas, como preferir. Se você deixar os talheres em uma outra posição, vai ficar difícil o garçom saber se você já terminou ou se ainda continuará a se servir. Se você é um anfitrião, não se esqueça de perguntar se algum dos convidados tem alguma alergia a algum alimento. E se você é o convidado e tem alergia, eu não vejo problema algum em você dizer que tem alergia ou alguma intolerância. Com certeza é melhor avisar do que ter alguma surpresa desagradável no decorrer do jantar, não é? Com a correria do dia a dia e as refeições sendo feitas cada vez mais rápidas e informais, as etiquetas acabam sendo deixadas para datas muito especiais. Entretanto, elas não devem ser deixadas de lado ou esquecidas. Com a prática e treino, tais atos se tornarão naturais e até mesmo fora das formalidades. Muita gente pode se sentir deslocada em um jantar simplesmente por não saber como seguir a etiqueta à mesa, especialmente se você é convidado para um jantar mais requintado. Realmente é difícil aprender todos os pontos de etiqueta de primeira. Mas lembrem-se, boas maneiras nunca saem de moda.